Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o senador da República, Jorge Cajuru. Ele está propondo uma PEC que vai acabar com toda a milícia golpista bolsonarista da política brasileira e também em outros aspectos que talvez você gostaria de saber mais. O Cajuru vai humilhar, detonar, esculhambar, esculachar o bolsonarismo sujo do Brasil. E os bolsonaristas ficam com ódio quando isso acontece. Quando um senador tão importante vai lá e ataca diretamente as estruturas sujas bolsonaristas. Se você concorda comigo de alguma forma, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Eu penso, sinceramente, que no fundo, os bolsonaristas têm preocupação. Os bolsonaristas, porque alguns deles, e vieram até falar para mim diretamente, Cajuru, você está querendo essa PEC para nunca mais termos Bolsonaro, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, de forma alguma. O que essa PEC garante que nós não vamos ter, de repente, um retorno do Jair Bolsonaro como candidato e, de repente, eleito, né? Então, não há como você usar esse argumento. Aqui dentro, antes, eu sentia a reação forte apenas do general Hamilton Mourão. Eu não via nenhum outro senador usar a tribuna ou até fazer a parte, porque por várias vezes eu subi a tribuna para dar satisfação à sociedade brasileira deste meu relatório. É que o Hamilton Mourão, vocês lembram dele, né? Ele foi o vice-presidente do inelegível Bolsonaro, o pior vice-presidente da história de todo o Brasil. Ele é um militar, ele é um senador, e essa PEC que o Cajuru está propondo vai mexer exatamente com esse tipo de bolsonarista. Vocês sabem, né? Cuja uma parte aqui eu até reservei para vocês observarem, para vocês analisarem, e com o respeito que tem pelas suas opiniões, eu prestar atenção se cometi algum erro. Então, em linhas gerais, é um clima hoje totalmente favorável. Só não vai votar agora em março, porque o Davi está indo para o Japão amanhã, e ele só volta no outro sábado com o presidente Lula. Aí já será o quê? Já será 1º de abril, na terça-feira, né, quando voltaremos a ter o Davi e uma pauta mais forte, porque aí ele vai começar a priorizar aqueles 4 que eu comentei com vocês. Não só a PEC dos militares, com a PEC que ele chama de PEC Cajuru, do fim da reeleição no Executivo a partir de 2030, do mandato de 4 para 5 anos, e o alinhamento das eleições a cada 5 anos no Brasil, acabando com a farra de eleição a cada 2 anos. Ainda a questão orçamentária, aí depois tem outras prioridades também, mas enfim, a partir de 1º de abril não tem mais pauta leve. A última semana de pauta leve é a semana que vem, tanto que os senadores nem precisarão estar presentes. Até porque parte da imprensa, esqueci aqui qual foi o veículo, apresentou um editorial com essas opiniões sobre policiais, militares e civis, correto? E sobre a redução de militares que entraram na política e que estão nos decepcionando com a falta de preparo, né, com a ganância, porque a gente pega o portal de transparência, vê lá um militar deputado, um militar senador, é impressionante. Eles usam todos os privilégios e mordomias, R$126 mil por mês, como auxílio de alimentação, moradia, carro oficial, tudo, passagem aérea, tudo. Não abre mão de nada, rigorosamente nada. São R$126 mil por mês. E tem a verba indenizatória de R$42 mil por mês, que você faz com ela o que quiser, e você não tem que dar satisfação de nenhuma, né? Auxílio alimentação, por exemplo, é brincadeira. Tem militares que já apresentaram no Senado, isso ninguém nunca informou, eu trago aqui em primeira mão,
É só você ver no portal de transparência. Teve aí uma presença muito intensa no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente tem frequentemente muitos militares que tentam se candidatar a algum cargo eletivo, seja senador, deputado ou até vereador, e muitas vezes essas pessoas se licenciam, concorrem às eleições e, se não são eleitas, acabam voltando para suas carreiras. A proposta do senhor prevê aí que quem quiser seguir carreira ou mesmo exercer cargo no executivo precisa abandonar o posto militar e ir para a reserva. Olha isso. É por isso que os bolsonaristas têm ódio de senadores assim, que propõem leis que vão causar desordem, vão destronar toda essa estrutura bolsonarista. O Cajuru propõe que políticos só possam se candidatar, esses militares, se ficarem em reserva, entendeu? Perderem o cargo de militar e se tornar um cidadão comum como eu e você, entendeu? Não uma espécie de bode expiatório para quando eu não tiver nada, volto para lá de novo. Volto a exercer o cargo que eu exercia. Como assim? Vocês ou são militares ou são políticos. Não juntem as duas coisas. Isso é muito feio, bolsonaristas. E isso vai ser acabado. Minha pergunta é a seguinte: como que anda a tramitação desse projeto de lei dentro do Senado Federal, tendo em vista que a gente está tendo muita movimentação em torno dessas questões? O lado bolsonarista tentando puxar para a anistia e o lado do governo tentando puxar para esse PL cujo senhor é relator. Bom, primeiramente, graças a Deus aqui entre nós cinco, nenhum é inventor de televisão e sabemos que às vezes é melhor você objetivar e ir pontuando o tema. Nesse caso, a essência da PEC que o ministro José Múcio, o Jacques Wagner, líder do governo, e o vice-presidente Geraldo Alckmin escolheram o meu nome para ser o relator, você pode perguntar, a PEC, Cajuru, é acabar com militares na política? Não, não é bem assim. É dar a eles a opção de ser político ou militar. Ou seja, é acabar sim com os militares na política. É isso que nós queremos, Jorge Cajuru. Tá tudo bem, ok? Continue. Uma coisa ou outra. Pois hoje, na verdade, o militar, se ele se candidata e perde a eleição, como você colocou muito bem aí, Ricardo, no seu questionamento, ele perde a reeleição e faz o quê? Ele volta para o quartel para fazer o quê? Para fazer aquele proselitismo político. É a realidade. Concluindo, para o segmento principal da sua pergunta, mudou muito. Eu imaginava que essa PEC ficaria engavetada para o resto da vida no ano passado. Hoje, o que eu vejo no plenário, até com senadores bolsonaristas, é que ela vai ser votada realmente em plenário em abril, porque vocês quatro sabem muito bem, você aí do outro lado, nosso único patrão que nos assiste na Veja.com, que não tem como algo que passou pela principal comissão, que é a Comissão de Constituição, Justiça, perfeito? Constitucionalidade, que é a CCJ, foi aprovada a PEC na CCJ, então ela já tinha que ter estado lá atrás votada. E não foi por quê? Porque houve um clima desfavorável, o general Hamilton Mourão, outros com as posições, e hoje não. Hoje eles próprios falam que há um bom clima nas Forças Armadas. É só esse senador, né, esse ex-presidente da República, como eu falei, o pior ex-presidente da República. Esse cara, Hamilton Mourão, ele está relacionado totalmente entre o exército e a política. Ele é essa ligação, ele deve ser o ponto principal que o Jorge Cajuru realmente ataca. Quando esse político sai do âmbito político e leva informações ou leva ideias para o âmbito militar, e isso é perigoso. A gente viu lá em 2023 a tentativa de golpe que não conseguiram e não conseguirão. De 10 anos vindo 50 anos, quando algum equipamento militar é concluído, ele já está obsoleto. E eu queria perguntar para o senhor, em que medida essa promessa que o Davi Alcolumbre fez recentemente para os militares de que o Senado vai ajudar com dinheiro,
vai dar um apoio para de fato reconhecer, né, que a defesa é importante para o país e tudo mais. Isso melhorou o clima entre os militares em relação a essa PEC, né, da questão política? Bom, na verdade aí, eu fico primeiro preso quando você falou do José Múcio, e antes de responder, eu vou trazer aqui também, pela primeira vez para vocês, nos Três Poderes, o resumo que foi feito pelo ministro José Múcio de todas as conversas dele no Congresso Nacional e com pessoas das Forças Armadas. Tem duas aqui. Vou apresentar as duas que ele me contou e que eu fiquei surpreso. Ele falou que tem muitos que pensam, inclusive, em uma outra PEC para também despolitizar as polícias militar e civil. Agora a última parte, que seria o terceiro ato, que é mais forte, que surpreendeu a ele, José Múcio, ministro, e a mim também. Há quem vá mais longe, que defende a restrição do acesso de militares a ministérios e outros órgãos civis no executivo do governo. Então, isto para mim foi uma surpresa e significou que não tem como ela continuar engavetada e repito, ela vai realmente à votação. Você falou sobre a questão do percentual. Não, eu me referia a essa discussão que está correndo em paralelo com essa matéria, que é a promessa do Davi Alcolumbre de liberar verbas para a defesa, tirar o Exército, a Marinha Aeronáutica desse sufoco financeiro. Como a gente sabe que existe essa mão dupla na política, se essa promessa do Davi ajudou também a melhorar o clima entre os militares para aceitar essa PEC, né, que o senhor está conduzindo agora, que a gente sabe que até bem pouco tempo os militares eram contrários, tinham críticas ali, reservas sobre esse tema. Bom, o Davi Alcolumbre antecipou para mim que para ele passa no Senado com certeza absoluta a PEC dos militares. Isso é ótimo, muito obrigado, Jorge Cajuru. Pessoal, como é bom termos um senador capaz de destronar, atacar, humilhar, esculhambar, esculachar todo o bolsonarismo, e nesse âmbito de militar que está assim, pessoal, cheio de militares bolsonaristas dentro da política brasileira, puxando o saco, babando o ovo do inelegível Bolsonaro e futuramente preso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo no grupo da família, dos amigos, etc. Para os bolsonaristas que aqui continuaram, vocês façam o L, continuem chorando, deixem de mimimi. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Vejo você na próxima. Se cuida, até lá, ok? Fui!